Irmãos, boa noite. Dá início à nossa reunião de oração. A gente tem esse momento de intercessão. Os momentos de oração é para que nós possamos encontrar em Deus descanso, esperança, fortalecer a nossa fé e que a gente não desanime nunca. O Senhor Jesus é um modelo para nós de oração e todas as vezes que Ele tomou grandes decisões, na escolha, por exemplo, dos seus discípulos, os apóstolos, Ele separou tempo. No momento de cansaço, Ele encontrou tempo para oração. Nos momentos de ter intimidade com Deus, Ele encontrou tempo para oração. Quando Ele tinha grande tarefa no outro dia, o grande ensino aos seus discípulos, Ele separou tempo. Teve um momento que os discípulos procuraram Ele e não encontraram, ficaram preocupados. Aí depois lá adiante encontraram Ele em oração, no jardim do Getsemane, na agonia ali. Ele encontrou tempo para oração. E quando nós vemos Cristo Jesus na cruz, Ele conversa com o Pai, Ele fala com o Pai, Ele tem tempo também para oração. Então, Cristo Jesus é um grande modelo para a nossa vida e para a nossa caminhada. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, fala muito sobre oração, e os momentos em que Jesus teve de oração, ao ponto até dos discípulos pedirem a Ele, para que Ele pudesse ensiná-los a orar, e Ele então ensina a fazer a oração, que é considerada a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor Jesus. Nós vamos nos preparar para esse momento. Convidar o nosso irmão Sadi, que possa iniciar a nossa reunião fazendo uma oração, pudesse chegar aqui mais perto, orar, para que todos possam participar. Senhor Deus Pai, graças te dá ao Senhor, pela oportunidade, ó Pai, Senhor nos dá, nós estamos aqui na tua casa. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esse momento, ó Pai, que nós estamos aqui na tua casa. Sim, Deus. Abençoe, Senhor, teu servo, Pai, que vem trazer a tua mensagem. Amém, Que Senhor. ele fala de si, mas usar pelo Santo Espírito. Sim, Deus. Ó Pai, abençoe, Pai, cada um que está aqui se apresentando, Pai, que está se reunindo. Abençoe essas pessoas também, ó Pai, que se acham cá nesse momento, nessa hora, que poderiam, ó Pai, estar escutando, ó Pai, dessas palavras, Senhor. Sim. Que o Senhor use o teu servo, ó Pai, que ele fala, ó Pai, para nós a tua palavra, de acordo com as nossas necessidades. Oh Deus. Ó Pai de amor, fica conosco, ó Pai, nesse Sim. trabalho, perdoa, Senhor, nossas falhas. Sim, Deus. Ó Pai de amor, essa mineração te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, tem um hino, eu sempre me recordo desse hino, é o hino de número 102, O Céu com Cristo. Nós estamos falando nesse mês sobre a missão que Deus nos deu, a missão apostólica. E o salmo, aqui o hino 102, fala do resultado dessa missão. O hino, ele diz assim, hino de número 102, O Céu com Cristo. Diz: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. O aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui. Na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. O aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui. Na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Que bênção nós vemos hinos e textos como esse, para nossa inspiração. A ideia de que o céu veio habitar na terra é a presença de Cristo Jesus, primeiramente, consecutivamente e consequentemente a presença do Espírito Santo
Então hoje nós experimentamos as promessas do céu e a presença do Espírito, né? A presença de Cristo Jesus, a sua manifestação, encarnação, traz-nos essas realidades, né? Vamos ler, irmãos, um texto, Mateus, capítulo de número 11. Convido os irmãos aqui a colocarem-se de pé. Mateus, capítulo de número 11. Nós leremos do verso 28 até o verso de número 30, que fala da nossa realidade espiritual, e também nós encontramos um alívio, né, vindo do Senhor para as nossas vidas. Vamos todos juntos fazer a leitura? Leiamos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os irmãos podem sentar-se. Nós temos aqui, irmãos, a realidade do que Cristo Jesus é para a nossa existência, né? Não quer dizer que depois que nós encontramos a Cristo e Cristo nos salva, nós não teremos dificuldades, né? Por isso que esse texto ele tem um propósito primário, que é alma cansada aqui, nessa alma que sofre, aqui cansados e sobrecarregados. Ele está falando do sistema, né, das leis daqueles dias em que Jesus estava caminhando aqui, porque existia um sistema, né, de leis que ele era muito pesado, ele era muito difícil, e você não conseguia cumprir, então você ficava sobrecarregado e cansado, e a sua alma não tinha descanso, né? Um modelo, um exemplo é que todos os dias, né, no tabernáculo ou no templo levava-se sacrifício. Então você tinha lá aquela quantidade de sacerdotes, e você todos os dias tinha que preocupar-se com um ritual ou um cerimonial da lei, e você tinha que cumprir aquela cerimônia. E aí então você tinha esse peso de buscar fazer com que a sua vida e a sua caminhada agradasse a Deus, baseado nasquelas ordenanças que para o homem é impossível guardá-las, impossível. Mas Cristo Jesus guardou, por isso que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, né? O processo aqui não é ouvir de Cristo. Então existem pessoas que elas não aprenderam de Cristo, elas ouviram. Então ouvir é um caminho fácil, ou seja, um vem e explica e fala. Mas agora aprender é quando você coloca em prática aquilo que lhe foi ensinado. Existe uma distinção, uma diferença muito grande, e Cristo Jesus sabe disso, e nós sabemos disso, né? Existem muitas formas de se ensinar, mas existe uma única forma de se aprender. A forma de se ensinar, você tem 1000 metodologias, você vai ensinar, e se a pessoa não aprendeu, ela não põe em prática. Então o modo de comprovar o ensino é por meio da prática, né? Como é que nós descansamos em Cristo Jesus, e esse hino nos ajuda a pensar nessas coisas, né? Existe um outro aspecto também, irmãos, que Cristo Jesus é verdadeiramente um descanso para as nossas vidas, né? Então ele é um descanso como esperança, é um descanso como uma resposta, ele é um descanso como uma intervenção do próprio Deus na nossa vida. Então a gente continua confiando, e toda a nossa esperança está colocada em Cristo Jesus. Aí então você tem outro aspecto, né? Vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um alívio nessas situações todas, e nós devemos continuar confiando e acreditando que Cristo Jesus tem interesse pelas nossas vidas. Se Ele nos chamou, Ele há de cumprir todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos orar, irmãos, né, pedindo a Deus direcionamento sobre nossas vidas. Então vai ser um momento de oração sobre iluminação espiritual.
né? Como nós necessitamos, né, ouvir o que Deus tem para nos dizer, como Ele direciona a nossa vida. Às vezes a gente tem que tomar tanta decisão e a gente acredita que nós temos a resposta, mas nós precisamos ouvir Deus falar conosco. Feche teus olhos e peça essa orientação, pois talvez assim chegará um descanso, né, para a sua vida. Tome algumas decisões nessa oração. Feche teus olhos e fale pessoalmente com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é luz, o Senhor é uma fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa segurança. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E colocamos, ó Deus, diante do Senhor a nossa vida espiritual, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, intimamente a desenvolver a espiritualidade, pois necessitamos dessas coisas para caminhar, ó Deus, segundo a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, visita-nos, traga um renovo, traga, ó Deus, um grande avivamento, um despertamento, ó Deus, no nosso coração, que nós jamais nos esqueçamos, ó Deus, do quanto nós devemos amar o Senhor, do quanto nós devemos devotar, ó Deus, a nossa vida a Ti, e o quanto, ó Deus, o Senhor tem nos dado de oportunidade para fazermos isso, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Quantos servos do Senhor, ó Deus, têm experimentado intimidade verdadeira, enquanto outros, ó Deus, estão tão distantes. Tenha misericórdia, ó Deus, desses que estão fracos, desses que têm carências, desses que têm necessidades espirituais, e eles não estão bem, eles estão como crianças ainda, desenvolvendo, e necessita do cuidado do Senhor, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que estão fortes, por aqueles que estão firmes, que o Senhor, ó Deus, permaneça sustentando e que eles sejam perseverantes. Ao fraco, ao cansado, ao aflito, Deus, de coração, onde a sua espiritualidade, ó Deus, não tem sido suficiente. Sabemos, ó Deus, que existem esses grupos, a Tua palavra fala sobre essas realidades, e é nesses nomes, ó Deus, que nós olhamos, e é por estes irmãos que intercedemos, irmãos, ó Deus, que enfrentaram profunda fraqueza espiritual, e esse tempo, Deus, pôde revelar isso, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e que nós, ó Deus, perseverantemente busquemos, ó Deus, renovação diante do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos ter uma sequência de oração, nós vamos orar pelas nossas famílias, né? Tantas situações, a gente está mais distante aí, mas as oportunidades que a gente tem tido, então muitas famílias passando situações muito difíceis, algumas vivendo assim extremamente em paz, experimentando até um novo tempo, mas todos nós temos as nossas necessidades. Eu pedi ao nosso irmão Glaucio que venha e faça uma oração intercedendo por nossas famílias, pedindo a Deus direcionamento. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, Deus, a Tua graça, que tem dirigido, Deus, as nossas vidas a cada dia, a cada manhã. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais Amém, uma vez de Senhor. estar na Tua casa. Amém. Onde viemos, ó Deus, neste dia especial, Sim, Jesus. colocar, ó Deus, as nossas ansiedades, ó Deus, os nossos anseios diante do Senhor, neste momento de oração. E neste momento, Deus, de maneira especial, interceder pelas famílias, ó Deus, da nossa igreja. Sim, Deus. O Senhor venha, ó Deus, abençoar, ó Deus, e continuar, ó Deus, fortalecendo Sim, Jesus. aquelas famílias, ó Deus, que têm vivido, Deus, nesse tempo difícil, Sim, enfrentado, Deus, algumas dificuldades, ó Deus, mas sabemos que o Senhor tem cuidado, ó Deus, da vida de cada família, de cada um de nós. Amém, Senhor. De acordo com a Tua vontade, ó Deus, de acordo com a permissão do Senhor. Sim, Deus.
Fortaleça, ó Deus, a cada lar, ó Deus, na Tua palavra. Fortaleça, ó Deus, a cada família, ó Deus, diante do Senhor. Amém. Na oração, ó Deus, Sim, que abençoe. sabemos, Deus, que é o refúgio, ó Deus, que temos de buscar o Senhor em oração, lendo a Tua palavra. Sim. E abençoe, ó Deus, para que possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, essa direção do Senhor. Sim, Deus. E também, ó Deus, confiar que o Senhor está dirigindo, ó Deus, as nossas vidas nesse tempo. Nós, Jesus. E que essa igreja, Deus, possa, a cada família dessa igreja, possa sentir, ó Deus, fortalecido, Deus, diante do Senhor, diante do Teu Santo Espírito, Deus, que Amém, tem dirigido, ó Deus, as nossas vidas a cada dia. Sim, Deus. E agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Teu único Filho, ó Deus, que o Senhor mandou ali na cruz. Sim, Deus. Morrer no nosso lugar. Verdade, Senhor. Para nos abençoar, ó Deus, sim, com a bênção mais importante das nossas vidas, que é a salvação, ó Deus, que temos em Cristo Jesus. Sim, Deus. E rogamos ao Senhor mais uma vez, pedimos que o Senhor fortaleça, Deus, a vida de cada família, Deus, dessa igreja. Amém, Senhor. E abençoe também, ó Deus, o pastor que está na direção dessa igreja. Na palavra, ó Deus, que trará, ó Deus, aos nossos corações nessa noite. Ela possa, Deus, encontrar, ó Deus, morada, ó Deus, nos nossos corações. Sim, fazer, ó Deus, a vontade do Senhor aqui, ó Deus, nessa terra. Sim, e perdoa, ó Deus, as nossas falhas. Nós somos falhos e pecadores diante do Senhor. Sim, o Senhor nos abençoa, Deus, com o seu amor incondicional. Fique conosco no restante dessa noite, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós oramos, pela questão espiritual, familiar. Nós vamos orar por mais um item, pedir ao nosso irmão Ronaldo que nos conduza. Existe algo que a gente tem visto bem claro, apesar de ser algo anterior, mas eu acho que a continuidade, a questão da economia, trabalho, emprego, desemprego, aqueles que têm necessidade, pelo menos desde que eu me entendo por gente, a gente sempre vê gente empregada, gente desempregada, uma época mais, uma época menos, existem pessoas que passam por situações, emprego, e essas pessoas necessitam desse cuidado, independente do momento. Esse é o momento em que a gente vai ouvir muitas histórias referentes mesmo à questão econômica no nosso país nos dias de hoje. Então nós vamos orar pedindo a Deus que traga isso, traga consolo, traga conforto, mas que traga também uma resposta sobre sustento financeiro para essas famílias, famílias que perderam empresas, perderam emprego, não sabem como lidar. Então a gente tem vivenciado alguns momentos. Alguns estão muito próximos de nós, eles estão se readaptando, ou melhor, estão se adaptando na nova caminhada, não readaptar. É uma nova adaptação, eles já estavam adaptados em outras áreas, mas agora está aprendendo coisas diferentes, coisas novas. Nós vamos orar, pedindo a Deus que traga. Mexe muito com a espiritualidade da gente, mexe com a honra da gente, você voltar para casa e ver que tem necessidade, contas a pagar. Então a gente sabe, e a gente acompanha as pessoas que enfrentam essas necessidades. E além do mais, que Deus nos desperte, para que a gente possa exercer o ministério da ajuda ao necessitado. Então, naquilo que você puder também ajudar, faça. Vamos orar por essas coisas. Nosso irmão Ronaldo vai nos conduzir nessa oração. Deus bendito, nesta hora, Deus, nós estamos na Tua presença, Deus, agradecido, Deus, pelo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E neste momento, Deus, nós só podemos Te louvar e Te adorar, Deus, porque Tu és o nosso Deus, o único que possa, Deus, nos abençoar de tal forma maravilhosa. E nós, ó Deus, nos achegamos até o Teu trono de graça, porque nós reconhecemos o poder do Senhor nas nossas vidas. Só é aquele, ó Deus, que tem ministrado nos nossos corações, ó Deus, a Tua palavra, e nela, ó Deus, nós encontramos, ó Deus, a guarida, ó Deus, para o nosso coração, para a nossa alma, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, de gratidão ao Senhor, nós queremos colocar, ó Deus, este momento, ó Deus, que a nossa cidade está passando, ó Deus, por esta
enfermidade, de pandemia, o nosso país, ó Deus, o nosso estado. Que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Deus, abençoando, ó Deus, a cada pessoa. Amém. Deus, neste momento, ó Deus, que muitos, ó Deus, têm perdido, ó Deus, os seus empregos. Sim, a fonte, ó Deus, de manutenção dos lares, ó Deus, por causa dessa pandemia. Sim, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia. Amém. Sim. Que sua visita, Pai querido, a esses corações, ó Deus, trazendo alento, trazendo paz a esses corações. Amém. Mas sabendo, ó Deus, que a confiança está no Senhor. Sim, que o Senhor, ó Deus, providenciará, ó Deus, emprego, colocações, ó Deus, para essas pessoas, ó Deus, que estão desempregadas, Deus. Sim, Pai. Também, ó Deus, nós buscamos, ó Deus, a tua presença, ó Deus, pela vida dos empresários, ó Deus. Muito, ó Deus, que estão mantendo as suas empresas ainda firme, de pé, ó Deus, ali com seus empregados, mas passando por dificuldade. Verdade. E nós te pedimos, ó Deus, que a cada um desses empresários o Senhor esteja visitando, Deus, com teu poder e graça, ó Deus. Amém. Também, ó Deus, trazendo alento ao coração deles, reconhecendo que o Senhor é o Deus da providência, e que o Senhor fará tudo aquilo que for necessário de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Ó Deus, nós colocamos a economia do nosso país na tua presença. Sim. Sabemos, ó Deus, que nós necessitamos, ó Deus, que esta economia esteja sendo, ó Deus, restaurada, ó Deus, porque o país necessita, ó Deus, desta economia. O trabalho, ó Deus, para assim, ó Deus, que possa reger este país, ó Deus, com tranquilidade, ó Deus, o nosso presidente, também, ó Deus, todas aquelas, ó Deus, pessoas que estão ali, ó, Congresso, Senado, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando. Amém. Que a economia do nosso país, ó Deus, que passa pela mão desses homens, que eles possam, ó Deus, trabalhar, ó Deus, de acordo com a vontade do Senhor, para erguer a economia deste país. Ó Deus, nós te louvamos, agradecido por esta oportunidade de falar com o Senhor. Amém. Nós oramos agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos orado, por também irmãos enfermos, agradecido, por intervenção de Deus, livramentos, A gente sempre tem recebido as notícias, Então, uma pessoa muito próxima a mim, lá em Valadares, mandou um recadinho: minha mãe faleceu. Então a gente vai ficando triste, Conhecidos, a gente vai. Eu comentei com a Ju que nós vamos chegar no final do ano e de vez em quando a gente vai tomar um susto. E fulano? Faleceu, ficou sabendo? Não. A gente não está dando conta de processar. E depois a gente vai ter essas informações todas, Hoje atingiu um número de 100 mil mortos, a contagem que tem lá. Existem as questões, as dúvidas sobre os números, mas é uma realidade, Então a gente tem essas questões. Mas existem também outros níveis de enfermidade, Então pessoas que estão com uma questão cardíaca, gente que está precisando fazer cirurgia de última hora, urgente. Então esses casos todos eles vêm aparecendo, Então a gente tem que colocar diante do Senhor. A gente tem orado, pelo Hércules, e o Hércules vai ter que ir a Belo Horizonte fazer uma consulta no Sarapulchek. Então é um hospital de maior referência, em termos de reabilitação neural e essas regiões todas, como o organismo dele foi afetado, Então a gente tem que continuar orando e pedindo a Deus para abrir as portas, O nosso irmão Julimar colocou aqui a vida do Nilcinho, O Nilcinho é da igreja Nova Vida, aqui no bairro Panorama, Então um câncer na cabeça, então a gente também orar, interceder. E alguns outros irmãos apresentaram, algumas questões, umas demandas menores, outras demandas maiores, A gente continua orando pelo Wellington, a questão lá da saúde dele, já voltou à atividade, então já está melhorando. O Menei pediu que nós orássemos pela saúde dele, mas não teve um diagnóstico preciso, A Almira também pediu que nós orássemos. Tem outros irmãos, que apresentou assim uma lista maior
né, como a Deise, né, os parentes dela, a sogra da irmã, o cunhado dela, né, que estava com Covid também, mas já está recuperado, e muitos outros. Nós tivemos casos, né, de óbito de pessoas conhecidas, próximas de nós, né, o Glaucio, né, colocou a tia dele, a gente orou por ela, a tia, né, a Hilda, ela faleceu. Ah, sim, nossa irmã Aline, né, também pediu pela Lloyd, né, a questão de saúde dela. Então a gente tem apresentado essas situações e pedido ao Senhor que tenha misericórdia, né? O Sadi, né, apresentando os filhos e os irmãos dele também, todos esses, né, com a questão de saúde. O próprio Sadi está com, né, o ciático dele está meio apertado também. Então a gente tem lembrado e orado. O senhor queria falar, Sadi? Orar pelo sogro do Sadi, né, que está lá na casa dele, tem buscado ajudar, atender as necessidades lá. Então são diversas essas nossas necessidades. E cada um vive também, né, o seu mais particular, às vezes residência, casa, os parentes. Então a gente uns agradece, né, por esse tempo de passar bem. Um tio da Juliana esteve internado, situação mais crítica, hoje está melhor. Uma sobrinha nossa teve Covid no Rio, mas não deu sintoma, ficou em casa, então já trouxe tranquilidade, né? Então é muita informação que a gente acaba tendo, então todas elas a gente deve levar à presença do Senhor, né? Nós não sabemos quais são os intentos de Deus, como é que Deus vai responder às nossas orações. Mas uma coisa, ninguém deverá ou poderia nos criticar dizendo que nós não cremos na oração. Agora, como Deus age, aí a gente confia que Ele está acima de tudo. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado por todo o cuidado do Senhor, mas ainda apresentamos os Deus, irmãos nossos, parentes, amigos, que estão sofrendo, Deus, uns por causa desse vírus e outros, ó Deus, em situações diferentes, mas confiamos, ó Deus, na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia e também na agenda do Senhor e nos propósitos, pois sabemos que para cada ocasião há um propósito do Senhor, ó Deus, há tempo para tudo debaixo do sol. Louvamos o nome do Senhor por isso. Por isso, ó Deus, somos gratos pelos livramentos e cuidados do Senhor, ó Deus, onde vimos a boa mão do Senhor, ó Deus, respondendo, ó Deus, aquilo que apresentamos ao Senhor como cura, libertação, livramentos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, ó Deus, queremos confiantemente declarar que quando, ó Deus, as nossas orações não são respondidas, o Senhor jamais deixou de cuidar de nós e nem tampouco, Deus, ter autoridade sobre todas as coisas. Por isso depositamos, ó Deus, as nossas orações diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia e nos ouça. Colocamos a vida do Hércules mais uma vez na Tua presença, pedindo, ó Deus, a cura, a reabilitação e também, ó Deus, a disposição à esposa para contribuir ao máximo, e pedimos que o Senhor abra as portas, ó Deus, como tem feito para o tratamento e a questão, ó Deus, da recomposição, ó Pai, da saúde desse, ó Deus, que é Teu servo. Ó Deus, oramos pela vida do Nilcinho, pedindo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida, ó Deus, de uma notícia de última hora, ó Deus, algo que jamais imaginava, mas que traz, ó Deus, a sua gravidade e a misericórdia, a bondade do Senhor, ó Deus, é que deve estar presente. Agradecemos, ó Deus, todo o cuidado do Senhor e direcionamento, e pedimos também, ó Deus, pela família. Oramos, ó Deus, pela família do Sadi, pelos irmãos dele, ó Deus, pelos filhos e também pelo sogro. Cuida de cada um, ó Deus, nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais e espirituais. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua serva Lloyd também, que a mão do Senhor, ó Deus, seja sobre a vida dela, que haja direcionamento, que haja conforto, que haja o consolo do Senhor, ó Deus,
coloque sempre no coração da tua serva a disposição de crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Louvamos o nome do Senhor, agradecemos, ó Deus, pelos exames e resultados, ó Deus, na vida da Almira, na vida, ó Deus, do Menei, e que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando de cada um deles, dando as respostas necessárias. Oramos, ó Deus, pelos nossos familiares que sabemos, ó Deus, que estão enfermos e que temos notícias, ó Deus, da gravidade da situação de cada um. Oramos também, ó Deus, por aqueles que nós conhecemos, ó Deus, são conhecidos nossos e têm vivenciado momentos muito difíceis, ó Deus, e que o Senhor tenha misericórdia. Oramos também, ó Deus, pelos irmãos da nossa igreja que vivenciam, ó Deus, qualquer dificuldade, que a mão do Senhor, ó Pai, possa estar ali presente, cuidando, Deus, direcionando e dando consolo e conforto. Confiamos, ó Pai, que o Senhor está conosco e o Senhor tem nos direcionado. E abençoe, ó Pai, a nossa igreja com saúde, que a bênção do Senhor, ó Deus, nos torne saudáveis na Tua presença e que possamos, ó Deus, ter o cuidado do Senhor sobre nossas vidas, mas especialmente que saibamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, independente da circunstância. Oramos assim em nome de Cristo Jesus, aquele que é poderoso. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a meditação aqui, o Salmo 143. Salmo de número 143, o verso de número 8. Vamos ler juntos, né, esse verso, Salmo 143, verso 8. Leiamos. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Irmãos, a gente tem falado sobre missões, né? E missões, elas só têm sentido para nós quando nós compreendemos duas expressões. Eu li agora há pouco o vinde a mim, e nós temos lido o ide a eles, a ideia do ide. Então, para que uma pessoa atente para o ide, ela necessita dar atenção para o vinde. A realidade é, já que nós vamos anunciar a Cristo, então, sobre quem nós mais precisamos saber? É sobre Cristo. E às vezes as nossas técnicas é saber mais quem são as pessoas. As pessoas, irmãos, as pessoas são o que a Bíblia diz, são pecadores que precisam se arrepender. E Cristo Jesus é que precisa ser anunciado. Não importa o tipo de mal ou vício ou pecado que essa pessoa está envolvida. Pode ser mínimo, coisa simples, a gente nem acha que seria um pecado alguma coisa, ou algo grave. Mas é a natureza das pessoas. A Bíblia diz que a natureza do ser humano, ela está contaminada pelo pecado. Então a única solução é Cristo. Às vezes nós focamos nas pessoas, nas necessidades das pessoas, e aí a gente perde muito tempo até o momento em que a gente apresenta Cristo. Por quê? Porque a gente vai tentar o quê? Remediar. A gente vai olhar os sintomas da pessoa e a gente vai querer combater sintoma. E nós sabemos que os sintomas, eles são extraídos de uma base. Então, você vê sintoma, mas os médicos vão procurar qual é a enfermidade, ou seja, qual é a verdadeira demanda. E aí, então, os sintomas podem nos enganar. Por exemplo, uma pessoa
pode ter um sintoma de espiritualidade. Ah, pastor, mas sintoma é ruim, é isso mesmo. Aí a gente vê essa pessoa com características de espiritualidade, mas ela nunca foi confrontada com o seu pecado. Então ela demonstra, eu gosto tanto de Deus, tudo de Deus é bom, se é de Deus, Deus é bom, se é dele. Aí quando você pergunta a pessoa, quem é Deus? Como é que você define essa sua relação com Deus? E ela considera tudo que se fala de Deus como coisa boa. É a típica pessoa que ela vai dizer assim, não, se for de Deus vale tudo. Para ela não importa onde o nome de Deus está sendo colocado. Ou seja, essa pessoa aparentemente é extremamente o quê? Espiritual. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos atenienses. Vejo que vocês são religiosos, acentuadamente religiosos. Ou seja, qual era o sintoma deles? Extrema religiosidade, tanto que não tinha filtro, eles aceitavam qualquer Deus. Ele disse, mas esse é o problema de vocês. E eu vim então falar com vocês, não da espiritualidade mais, mas eu vou falar agora da doença que vocês têm, que é a idolatria, que é o pecado. E aí combate-se. Então, irmãos, nessa nossa relação do ide e do vinde, ou seja, nós só vamos conseguir ser missionários e cumprir, a proposta e o mandamento de Cristo Jesus para as nossas vidas, a hora que nós formos a Ele primeiro. Porque às vezes a gente está tão interessado em resolver o problema dos outros, que nós não vamos a Cristo. A gente está tão assim, entendendo que todo mundo precisa ter a fé que eu tenho, mas quando eu olho para a minha fé, eu não tenho intimidade. Eu costumo observar isso quando nós trazemos visitantes às reuniões da igreja, Às vezes a gente vai para a reunião da igreja, a gente não preocupa com a roupa, não preocupa com o horário, a gente senta em qualquer lugar, não está muito interessado nas coisas que estão acontecendo, a gente bate um papo longo às vezes com quem está do nosso lado, e aí então abre-se o texto bíblico, a gente não tem aquele interesse, canta-se a música, não tem aquele interesse. Mas o dia que você traz um convidado, você é pontual, porque você quer encontrar o melhor lugar. E aí às vezes você nem senta lá naquele lugar que você sentava, porque você sabe que lá tem prejuízo, que tem um movimento aqui, tem um fulano que conversa mais, tem uns meninos que tá. Aí você escolhe até um outro lugar para você criar um ambiente melhor para aquela pessoa que veio. E aí então, aquela Bíblia que você abria de vez em quando, na hora que a igreja manda abrir, você é o primeiro a abrir. E aí você põe do lado. Na hora que as músicas vêm, todo mundo passa a ouvir a sua voz. Por quê? Porque você tem alguém que você quer influenciar, que está aqui do seu lado. E aí então, quando a mensagem vem, você até ora para que Deus abençoe a mensagem, para que as palavras que estão vindo, enquanto que antes você era quase que um crítico da homilética, se falou o português certo ou errado, a roupa que estava vestindo, e aí então, porque você tem interesse que essa pessoa conheça Jesus, você agora mostra-se interessado. E aí então você se interessa até com as pessoas, porque até aquele momento você só ia nas pessoas do seu interesse e tal, mas agora você tem um convidado, você apresenta ele para todo mundo, olha fulano, 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 fulano. Aí na outra semana o fulano não veio, você voltou à rotina. Então a ideia é assim, irmãos, é muito difícil ir, se verdadeiramente você não veio ainda. Ou seja, se não há intimidade com Cristo, você vai ter muita dificuldade de anunciá-lo. E o próprio Cristo vai ter dificuldade de andar com você. Ele não vai querer validar o seu modo de vida e comportamento. Ele diz assim, olha, você tinha que demonstrar isso muito antes. O seu comportamento. E esse salmo, salmo aqui, ele me apresenta pelo menos algumas coisas que antecede a obra missionária, a visão de proclamar a outras pessoas. Olha o que ele diz, verso 8: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. O que ele está dizendo?
Se você ler o verso anterior, ele está com problemas, ele encontra dificuldade. E aí é a mesma ideia, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que ele está declarando? Que de manhã, ou seja, as coisas primeiras do dia, que ele possa ouvir o quê? Sobre a tua graça, um bom anúncio, uma boa verdade. Preste atenção, às vezes nós queremos falar para as pessoas sobre essa graça, mas nós não temos aptidão, desejo nenhum nessa graça, tanto que nós passamos o dia inteiro sem falar com Deus, passamos o dia inteiro sem ler as Escrituras, passamos o dia inteiro sem ter um momento de intimidade com esse que aplica a graça, pois nós necessitamos. Então, o aplicar da graça não foi um dia que você foi salvo e agora você não precisa mais dessa manutenção. Coisas antigas, irmãos, e práticas do Evangelho, oração, leitura da palavra, jejum, devocional, Deus exige isso de nós. E esse salmista ele fala assim: olha, Deus, não se esqueça de mim. E eu quero acordar de manhã, e a primeira coisa é ouvir a voz graciosa do Senhor, trazendo resposta à minha vida e às minhas necessidades. Por isso que nós cantamos um hino bem de manhã, embora o céu sereno, né, o céu sereno pareça um dia calmo, anunciar vigia e ora. E o texto está dizendo, por que ele faz isso? Porque eu confio no Senhor. Eu quero ouvir de manhã a tua voz, a graça do Senhor me visitando todos os dias, para aí então eu anunciar às outras pessoas dessas verdades. Vou lá e vou anunciar e contar essas verdades a outras pessoas. O texto termina assim, ó: mostra-me o caminho por onde devo andar. Nada mais sugestivo, irmãos, de intimidade com Deus, para saber as decisões que eu vou tomar durante o dia. Como é que eu vou agir? Ele está falando, ó, eu estou com um monte de inimigo contra mim, e eu preciso da tua graça todas as manhãs. E é isso, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, nem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e a fidelidade do Senhor se renova a cada manhã, todas as manhãs, todas as manhãs. E aí ele fala, no segundo item, o Senhor vai me mostrar o caminho. Existem muitas pessoas, irmãos, que gostariam de ouvir Deus falar. Nós temos até as discussões, os debates sobre como Deus fala, quando Deus fala e por que Deus fala. Mas, irmãos, a maior dificuldade nossa não está em querer que Deus fale conosco hoje. A maior dificuldade nossa está em ter paciência para ouvir o que Deus já falou. Ele já falou, mas nós queremos coisa nova. Nós queremos a informação assim, você acorda de manhã e aí então, de algum modo, Deus fala com você: olha, não feche negócio com fulano porque é desonesto. E aí você é capaz de ainda falar com Deus, Deus, e você sabe disso. Mas por quê? Porque Deus já falou, Ele já te deu instrução. Uma moça sempre perguntava para mim: pastor, como é que eu sei com quem eu vou casar? Não, porque apareceu um rapaz assim, apareceu um outro assim, tudo mais. Aí ela contou de 3. E aí nós paramos e disse: você acha que ainda precisa perguntar a Deus diante aí, ó, essas 3 situações se você deve ou não? Ele disse: não, porque eu estou pensando no subjetivo. Ele disse: olha, não tem. Você tem que olhar o objetivo. E Deus já falou com você o modelo que é o casamento, como deve ser. E agora, confiado em Deus, toma o caminho certo. Se você entende que tem que desistir, desista. Se você entende que tem que ir, vá. E, irmãos, é muito comum as pessoas fazerem essa pergunta para mim: pastor, qual é a vontade de Deus para mim? E essa é a pergunta que mais nós queremos que Deus responda. Qual é? Na verdade, irmãos, nós não gostamos muito de saber qual é a vontade de Deus para nós. Nós queremos saber daquilo que é bom, do que vai acontecer conosco daqui para frente. Nós não queremos as notícias tristes, nós queremos as notícias boas.
Imagine só se Deus apresentasse todas as notícias ruins sobre a sua vida nos próximos 20 anos. Imagine como ia ser a sua vida. Você, daqui a 3 dias eu tenho um acidente. Ixi, eu bati o carro. Daqui a 20 dias meu parente X morre. Daqui a 1 mês vai acontecer isso. Daqui a 1 ano vai acontecer. Você não aguentaria saber o futuro. Mas você tem interesse o quê? Das notícias boas. Olha, Deus não está preocupado com isso. O que Deus está preocupado? É como você vai viver a cada dia. Isso é ansiedade nossa. Não temos controle sobre isso. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, o caminho de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando de comida, bebida, veste, essas coisas todas. Mas qual é a nossa necessidade? Tudo isso se resume em viver bem. E eu preciso confiar em Deus. E ele fala sobre isso. Ele fala assim, mostra-me o caminho por onde devo andar. Olha, irmãos, hoje nós temos instrução suficiente para poder ser guiado e fazer aquilo que agrada a Deus. Terceiro item, para que eu não me torne, por onde devo andar? Porque a ti elevo a minha alma. O que ele está falando aqui? Ele diz assim, eu descanso no Senhor. Eu coloco tudo que eu sou na mão do Senhor. Eu oro ao Senhor. A minha vida está colocada na mão do Senhor. Aqui eu elevo a minha alma a ti. Eu oro ao Senhor, porque eu obedeço e desejo aquilo. A mesma expressão aqui, irmãos, buscar as coisas lá do alto. Eu elevo a minha alma a ti. É a ideia de eu adoro só o Senhor, eu sigo só o Senhor, eu confio no Senhor, eu não busco outros deuses e eu não quero ter outra característica. E aí, irmãos, as pessoas que assim vivem, o meu entendimento é de que a obra missionária passa a ter maior sentido. Sabe por quê, irmãos? Porque dizer que as pessoas precisam de Jesus é uma coisa. Agora, dizer às pessoas que o Jesus que eu tenho pode mudar a vida dela, pode transformar a vida dela, é outra história. Tem outro significado. E aí então você não vai ter medo. Muitos de nós, irmãos, freamos todo o propósito missionário porque não temos intimidade e não desejamos ouvir Deus falar conosco. Nós temos interesses egoístas para saber como é que Deus vai resolver os meus problemas. Mas agora, Deus, como é que a minha vida de intimidade, o vinde a mim, vai me ajudar no ide? A vida que o Senhor me deu, a intimidade que eu tenho. Então, os apóstolos experimentaram isso, irmãos. Antes dos apóstolos serem enviados, irmãos, eles foram chamados. E eles responderam isso. 3 anos de preparo. Assim é do mesmo modo que a gente. Nós necessitamos dessa intimidade com Deus. Quanto mais íntimos de Deus, mais dispostos a proclamar quem Deus é. E preste atenção, quando nós não temos intimidade com Deus, nós temos um peso na consciência na hora que evangelizamos. Mas, gente, como é que eu quero que alguém tenha Jesus se ele não é íntimo meu? Se ele não fala comigo? Se eu não gasto tempo com ele? Isso é hipocrisia. A ideia é essa. Se eu não me importo com Jesus, eu quero que você tenha. Eu falo, como é que pode? Como é que pode? Então esse texto nos ajuda nessa confiança. A graça de Deus todos os dias fala ao nosso coração. Segundo, Deus está disponível para nos ensinar o caminho e nós já recebemos instruções suficientes, irmãos. É a palavra dele, mas eu sei que em cada ocasião nosso coração é enchido, da sabedoria, do conhecimento e da paz de Cristo para que a gente tome decisões, mais intimidade com Cristo. Terceiro, irmãos, ele declara isso porque a alma dele está conectada com Cristo, conectada com Deus.
Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de Cristo. Na obra missionária, o apóstolo Paulo, falando da dor e do sacrifício, ele vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é um benefício, né? Enquanto eu vivo, vou caminhar anunciando Cristo. Se eu morrer, Cristo me recebe. Então eu não vou ter vergonha de chegar no céu. Paulo diz isso. Ele diz: porque aqui na terra eu tinha prazer de andar com Cristo Jesus. E aí então eu vou anunciar às pessoas. Anunciar dia após dia esse evangelho que nos transforma, mas que transforma também a outras pessoas. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e que ouça as orações que foram feitas aqui e também, né, aqueles irmãos que estão nos acompanhando nesse momento aqui. Ó Deus, declaramos que confiamos no Senhor, por isso elevamos a nossa alma a Ti e queremos, ó Deus, que o Senhor nos ensine o caminho que devemos andar. Quantas vezes nós vimos os servos do Senhor, ó Deus, tomar decisões que agradavam ao Senhor pelo caminho que escolheram. Dá-nos sabedoria para que façamos a Tua vontade, ó Deus. Cuida do nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a ter intimidade com Cristo, para que sejamos proclamadores de Cristo Jesus. Pelos séculos dos séculos, a glória do Senhor, ó Deus, será derramada sobre o Teu povo, mas queremos também experimentar, ó Deus, nesse tempo, nesses dias, nos dias de hoje, para que sejamos, ó Deus, ousados quanto à pregação, ó Deus, da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Eu gostaria só de deixar uma informação, né? Esse mês nós vamos fazer umas contribuições, então, lá para o OSNI. Então existe a sua contribuição de missões, não abra mão dela, normal. Então você traz seu dízimo, sua oferta e a sua oferta missionária, né? Alguns irmãos já deram os nomes: pastor, eu quero contribuir para ajudar aquelas crianças. Então, a segunda conversa aí, em torno de 18 crianças nesse último mês, agora final do mês virando, foram resgatadas. Essas crianças, elas são levadas para orfanatos, às vezes na cidade em que eles estão, e às vezes vai até para países diferentes para que sejam cuidadas. E todo o valor que entrar, ele será utilizado para atender a necessidade de resgate de crianças. São 25 a 30 dólares cada criança que é resgatada. Então eles entram em contato, né, com terroristas, eles negociam a retirada, porque as crianças seriam vendidas, põe no mercado dentro de jaulas, irmãos. E aí então põe à venda as crianças. E aí vocês viram até uma imagem de algumas crianças, né, que foram resgatadas. Então eles trabalham com essas crianças, e essas crianças e a própria instituição têm necessidade financeira também. Então o OSNI, ele diz que os valores que entrarem, né, aqui, por exemplo, a nossa igreja, durante o mês de agosto a gente vai fazer as contribuições. Então tem irmãos já contribuindo com 200, 300, né, alguns estabeleceram 3, 4 crianças, né, e esse valor vai ser direcionado à tesouraria da igreja, mas ele precisa ser identificado. A junta diaconal é o caminho, ou o tesoureiro da igreja. Esse valor é específico para resgate de crianças. E aí você vai enviar esse valor. Ele pode ser aqui na igreja ou nas transferências, como tem sido acontecido. Então, finalzinho do mês, quando nós enviamos, né, a oferta missionária ao OSNI, então é enviado tudo e comunicado a ele: ó, o valor X é para a instituição e para resgate de crianças. Então põe no seu coração, né, assim, bem generosamente, tente imaginar, né, a situação, talvez a situação mais crítica. Imagine um filho seu, a esposa sua, né, um parente próximo vivenciando. O encarnar é isso, tá, irmãos? Cristo Jesus sabe se compadecer de nós, porque
porque ele se encarnou. Então, se eu não me encarnar na dor e de tudo que essas crianças sofrem, né? O Osni falou que há, né, casos em que a mãe é resgatada e a mãe volta e resgata o filho, mas são mínimos os casos. Então tente imaginar, está marcada pela vida inteira, né? E essa criança pode ser levada para, né, tudo isso, né? Trabalhar como escravo sexual. Ela vai ser preparada, as meninas preparadas para quando chegar na idade. Então, por exemplo, na região lá, casa-se com 6 anos de idade. Então há uma luta. Os meninos são preparados para a guerrilha, vão virar terroristas. Então, tente imaginar, e nós podemos contribuir. É 25 a 30 dólares. Se a gente chutar aqui, assim, né, por alto, 30 dólares a 150 reais uma criança. Esse é o valor de resgate, né? Então, irmãos, os missionários não trabalham com o mercado negro, aquele negócio. Não, é exposto. Porque quando eles chegam na cidade, eles levam as mulheres, matam os homens e as crianças. Eles ficam lá. As crianças estão ali. Então, quem passar e pagar por elas, vai levar. É assim, eles precisam dar um fim naquelas crianças. E aí fazem isso. Então a organização vai lá e resgata as crianças. A cotação, nós queremos ajudar essas crianças. O Osni falou claramente que não chama comprar crianças, mas ele utiliza o termo resgatar essas crianças. Então põe no seu coração aí, né? Comece aí domingo já na escola dominical, no culto à noite, né? O modo que você for fazer de transferência, faça com muito carinho, com muita atenção, e a gente vai estar orando, pedindo a Deus que desperte o nosso coração. Esse é um modo da gente ajudar para missões. Então, no mês de agosto é uma boa oportunidade para você demonstrar sua generosidade e abençoar a vida dessas crianças. E outra, fortalecer o ministério do Osni, né? Nós temos muitas outras, tá, irmãos? Muitos outros ministérios que poderiam ser ajudados. Uma coisa eu sei, nós não conseguimos ajudar todo mundo, mas a gente às vezes foca e ajuda um. Então podem surgir outras necessidades e Deus é quem põe no seu coração, né, o sentimento, né, para você poder contribuir e ajudar no ministério do Osni, lá onde ele está, e ajudar a estas crianças, né? Segunda informação nossa, né, a gente tem ajudado o Hércules, né? Então o pessoal se pergunta, a última ajuda que a gente pôde é conseguir um caminho, né, para que a medicação pudesse chegar em torno de R$1.000 a R$1.200. Então, agora pela Secretaria Municipal, né, de Paraíso, então há um encaminhamento, já parte da medicação chegou, então mensalmente, se houver alguma necessidade futura, a gente vai buscar ajudar. Fraldas e dieta enteral, né? Em torno de 50% a 75% a gente está conseguindo. Então, de novo, a gente vai acompanhar. Então, nós conseguimos uma ajuda pelo município, mas se houver necessidade, a gente buscar o Estado e tentar complementar o restante com doações, né? Existem organizações, a gente vai buscar, né? E a última empreitada nossa é fazer a parte elétrica e pintar, né, uma pequena parte de alvenaria lá, né, para a gente poder fazer e pintar e entregar, né, aquele desafio nosso que era do telhado, né, para a gente poder terminar, né. Assim que nós terminarmos, irmãos, pelo menos um relatóriozinho, né, das finanças, de como nós usamos, para onde foi tudinho, a gente quer passar. A Junta Diaconal que cuidou de tudo isso, muito obrigado por toda a sua ajuda. O recurso para esse encerramento já temos, né? E talvez surjam novos desafios daí para frente e que você possa participar conosco, ok? Deus abençoe a vida dos irmãos. Uma boa noite.